Meu querido avô materno, Manelzinho, que era de Mata Grande, junto com minha avó Lisete, ele usava esse gorro. E ele morreu na nossa casa, na sala da frente da casa. Ali eu estava lá. Mas eu era bem pequeno. Bem pequeno quer dizer, eu era adolescente ainda, sei lá, mais ou menos assim. Que foi quando ele veio de Palmeira para Maceió. Aí eu decidi, né, de uma forma produtiva, homenageá-lo. Homenageá-lo porque ele foi o vovô Manelzinho que ele foi. Não que eu gostaria ou não gostaria que ele fosse. Nem foi X, nem Y. Foi Z. Ele foi do jeito que ele foi. Daí eu decidi modernizar e usar gorros assim, mais modernos. Mas em homenagem ao meu passado, que eu me orgulho bastante, de todos os meus 4 avós, tanto os paternos quanto maternos. Como eu tenho orgulho dos meus pais. Você também tem ou não? Tem? Bom, meus pais paternos eram originários mais da Bezerro de Caruaru, Pernambuco, depois Quebrangulo, depois Palmeira dos Índios. Já os maternos estavam em Mata Grande, lugar mais frio de Alagoas. Você que é do sul, não acha que a Alagoa, que o Nordeste tem frio. Lá no Mata Grande chegou a 6 graus, mas o normal no frio, no inverno, é 10 graus, 11 graus, no sertão de Alagoas, sertão do Nordeste. Desculpa. Mas o que eu vim falar aqui é que os meus avós, eles não foram do jeito que eu gostaria que fossem. Foram do jeito deles. E foram melhores do que eu gostaria que fossem. Todos os 4 avós, eu adoro. Assim como meus pais. A única viva nesse momento, hoje, é minha mãe, que está com 94 anos de idade. Está em Recife. Meu pai já se foi. Eles foram ótimos pais do jeito deles. Não foi nem X, não foram nem bons, nem maus, como eu poderia julgar. Foram Z, do jeito, ou seja, da forma deles. Nossos filhos também não são nem X, nem Z. Nem da forma que a gente gosta, nem da forma que a gente não gosta. Eles são de uma forma Z. Só que esse Z pode ser que você aprove ou não aprove. Tem péssimos pais, avós e péssimos filhos. Do mesmo jeito que tem ótimos, né? Esse critério, pelo menos o meu critério, é de serem pessoas éticas e do bem. E serem pessoas que dão atenção, cuidado a gente. Para mim, é pai, mãe, avô e avó, e filho e filha. Para mim, tem X, Z, o ideal seria que ele tivessem atenção e cuidassem bem da gente. E nós estamos numa época onde os comunistas, a descultura woke, e gente madura, gente adulta, madura não, adulta, estão destruindo esse elo familiar. Por outro motivo, para querer dominar a nação, o poder. Então, nossos filhos, eles fazem suas escolhas. Tem
filhos que seguem o caminho do bem e tem filhos que seguem o caminho do mal. Tanto num quanto no outro, pode ser que eles tenham êxito, sucesso em riqueza, poder e fama. Quanto o outro também pode ter insucesso. No entanto, eles são o que são. Cabe a mim, ou a você, julgar se são pessoas que prestam. O fato de ser parente, pai, mãe, filho, filha, irmão, irmã, sobrinho, sobrinha, não quer dizer, não garante nada que são pessoas que prestam. Já percebeu isso? Ou não? Não? Isso não garante que eles são pessoas que prestam. Por quê? Eu citei um fator moderno que é péssimo. Começou com Antônio Gramsci, da Revolução Cultural, para desmontar os nossos valores, propositalmente, para quebrar o elo bom entre pai e filho, entre avô e avó, entre esposo e esposa, etc. E isso nós precisamos ter consciência. Eu digo a vocês, tenham consciência disso. Eles têm interesse. Eles, quem são eles? São as pessoas do poder que são ligadas ao comunismo, satanismo, globalismo, corrupção, né? O ato de corromper, de ganhar dinheiro dos outros, ao nazismo, ao fascismo. Tanto é que o comunista chama a pessoa de bem de fascista para mexer com os nossos brios e desmontar a gente, para enfraquecer. Ele chama a gente de fascista para enfraquecer emocionalmente a gente. É uma guerra emocional. Mas entenda que é preciso que você, se for de bem, entenda isso. Porque isso está acontecendo. A escola e a universidade virou um perigo pior do que uma bomba atômica. Então você precisa tomar cuidado quem são os professores e o que eles fazem. E o pior de tudo, quem está acima, grande parte dos lugares, são pessoas desse tipo. Quem é governador, prefeito, secretário de educação, ou sindicato dos professores, estão corrompendo o ensino que é dado para os nossos filhos. Eu não posso esperar que nossos filhos superem sozinhos. Por quê? Porque eles não têm esse entendimento que a minha geração tem. Agora, me surpreendeu os nepaleses, lá no Nepal, no Himalaia, que tiraram os comunistas do poder e ainda depois foram reconstruir o país. E a geração Z. Essa negócio, nomenclatura de geração Z, geração Y, você precisa estudar, estude. Mas ela só vale para entender que toda geração tem pessoas do bem e tem pessoas do mal. A minha geração acha, eu julgo minha geração uma geração de ouro. Só que tem tanto ouro podre nessa geração também, porque quem está coordenando agora é a geração da minha geração, a geração de ouro de lata. A geração de ouro ainda está superando. Então nós precisamos estar atentos para isso. Se você for uma pessoa de bem, se não for uma pessoa de bem, você nem assiste esse vídeo. Entendeu? Não tem errado, eu falei, ó. Mas você entendeu, tá? Em homenagem ao meu avô, Manuelzinho, a todos os meus parentes e amigos, que nós temos, saiba disso, nós temos amigos e parentes que prestam e que não prestam.
Por isso que eu criei a ideia da família Flex. Na verdade, é uma constatação de uma realidade. Só eu só fiz criar o nome. Existe pessoas da família e existe amigos que são do bem e existe que são do mal. Então eu tirei as pessoas da família que são do bem, os amigos que são do bem, e criei a chamada família Flex, que é essa que você deve valorizar, se você for uma pessoa do bem. A sua geração Flex, faça uma seletividade, isso é um ato, isso é um exercício para você. Faça uma seletividade tanto dos parentes quanto dos amigos, que amigos têm amigos e amigos. Esses amigos com aspas, que não prestam, gente ruim, então tire da sua vida. Os parentes também, que são parentes do mal, tire da sua vida. Pode ser a pessoa mais próxima de você. Pode ser o seu pai, sua mãe, seu irmão, sua irmã, seu tio, sua tia, seu primo, seu sobrinho, seu filho, sua filha. Tire da sua vida. É uma questão de proteção também para eles. Porque grande parte da geração, hoje, a gente tem o advento da descoberta, que eu passei a fazer esse movimento, de que existe a humanidade e existe a psicopaticidade. Quem me acompanha já sabe. No corpo humano, nós temos gente, eu sou gente, eu me orgulho de ser gente, filho de Deus. E filho de meus pais, porque meus pais prestaram. Entendeu? Mas existe gente que, quer dizer, existem seres vivos que estão no corpo de gente e não são gente. São psicopatas. Psicopatas, eles não têm nenhum remorso, dor, amor, nada. Entenda isso. Acorde. Eu já estou dizendo isso há mais de 10 anos. Essas pessoas precisam ser extraídas da sua vida. Não chame mais para sua casa. Não conviva mais com ele. Não aceite os convites dele para alguma coisa. A não ser que seja uma festa, um casamento, etc. Entendeu? O psicopata, ele é muito inteligente. Por quê? Porque a área emocional dele, isso é ciência, ela é neutralizada, ele é blindada. Só existe duas emoções que ele tem, o psicopata. É o medo dele morrer, dele, ou os deles morrerem, serem mortos, e a raiva. Você vê que eles são odiosos e chamam quem é de bem de fascista. Quando o fascista é um autoritário, uma pessoa do mal, etc. Como eles. É o que eu, na psicologia, sou psicólogo, chamam de projeção. Só que a projeção neurótica em si é uma projeção curável. Mas a projeção psicopata, não. Eles chamam sabendo que eles não são. Por exemplo, chamam um cara de fascista sabendo que fascista é ele. E pode ser seu irmão, seu pai, sua mãe, sua filha, seu filho, seu sobrinho. Ou pode ser amigos, que você acha que são amigos. Todos esses, tire da sua vida. Está na hora da seleção, do joio do trigo. Está na Bíblia, cara. Outra coisa importante existem atos justos, né? E atos injustos. É claro que eu, por exemplo, já cometi milhares de erros, mas nunca foi por maldade. Entendeu? Nunca foi. Mas tem momentos da vida que a gente tem que compreender, refletir, amar para a gente. Não para psicopata. Psicopata não vai funcionar, você compreender não. Pelo contrário, vai alimentar mais ainda e ele vai poder lhe destruir mais facilmente. E existem dois fatos na Bíblia, por exemplo, para citar a Bíblia, eu podia citar outro livro também, que é Jesus expulsa
do templo, achicotada e sem conversar, os mercenários do templo. Ora, os mercenários sabem que o templo não é lugar de fazer comércio, sabem disso. E por isso que ele nem conversou. Ele pegou o chicote e tirou todo mundo. Nós precisamos fazer com essas pessoas ao nosso ciclo, que não são do bem, tirar da nossa vida. Mas tem um problema, daqui a pouco eu vou dizer. Segundo ato, Davi matou Golias, o gigante. Mas por que ele matou Golias? Porque foi um ato de legítima defesa. Se ele não matasse Golias, a regra na época era que se Golias ganhasse, o exército de Deus, né, seria submetido à escravidão e morte. Então o que ele fez? Uma legítima defesa. Naquela época tinha-se essa questão de matar e cortar a cabeça. E ele cortou a cabeça. Ele conseguiu com a peteca, é um tipo de peteca, tem um nome, mas eu não vou citar agora não, porque não interessa. Mas ele chegou com a peteca, puf, derrubou o Golias, esperou para ver se ele estava morto ou não, e quando viu que ele se movimentou, pegou a própria espada do Golias e tchaf, cortou o pescoço. Às vezes, esses dois atos que podem parecer brutais, eles são necessários se você for do bem. Se você não for do bem, eles não são necessários. Mas eles fazem quem é do mal, independente de ser justo ou não. Entenda isso. Olha, não brinque com parente ou amigo que seja psicopata. Ele vai lhe fazer mal. Ele vai destruir as pessoas lenta, de uma forma assim dissimulada, às vezes não é tão aparente assim, chegar lá e bater no cara, não é? Quantas pessoas você tem ao seu redor que lhe mata com palavras do mal? Com gestos, pequenos gestos que lhe destroem. Bastante, né? Essas pessoas, não façam nada nesse sentido. Saia perto delas. Tire elas do seu convívio pessoal, tá bom? Esse vídeo está ficando grande, mas eu acho que ele vai ser muito útil para vocês, tá bom? Bom, de qualquer maneira, faça sua família flex e haja de acordo com a realidade. Se a realidade exigir compreensão, porque no meio da humanidade, da psicopaticidade, dos psicopatas, existem os neuróticos, os generopatas e degeneropatas, e existe também os psicóticos, que as pessoas confundem com psicopatas. Não são psicóticos, são doentes mentais. Eles podem fazer mal? Podem. Pode matar uma pessoa? Podem. Pode sim. Mas eles fazem, essas pessoas aqui, no caso psicótico, doente mental ou neurótico, numa leva de uma emoção ou de um delírio. O neurótico faz numa leva de uma emoção, o psicótico num delírio, ele está achando que vão matar ele, aí ele chega e mata a pessoa. O psicótico, que é o doente mental, que é o louco. Esses aqui podem ser manipulados tanto por esse lado, psicopatas, quanto com a humanidade. Então, saiba disso também, isso é importante. Nós estamos no pior momento da humanidade. Mas eu também digo para os meus amigos e minhas amigas, elas ficam até surpresas quando eu digo, e a gente também está no melhor momento da humanidade. Por quê? Era como se a gente andasse aqui por cima a vida inteira e agora a gente levantou isso aqui e viu que aqui embaixo estava cheio de porcaria e coisa ruim. É um período difícil, mas necessário. Nós precisamos
limpar o que tem embaixo de sujeira, de ruim, aqui embaixo. Chegou a hora, agora a gente já viu, tá vendo a maldade e a ruindade dessas pessoas. Está na hora de limpar. E limpar não é só limpar com gentileza. Ah, meu amigo, deixa eu limpar. Não. Psicopata não resolve. Não tem tratamento para psicopata. Não tem remédio psiquiátrico para psicopata. Não existe psicoterapia para psicopata. Mas eles, além disso, entenda disso, só entende duas coisas que eu te falei de emoção. Qual foi? Qual é? Lembra? Duas. Medo dele ser morto e raiva incontrolável. Mas pode também ser um grande artistopata, fazer de conta que gosta de você e que pode fazer o bem. E não é. Tá? Nós precisamos fazer isso. Faça isso hoje. Pegue um papel ou seu computador, coloque todo mundo que você conhece, de amigos e parentes, e veja quem presta, quem não presta. Se você for do bem. Se você for do bem. Selecione e crie sua família flex. Nessa família flex só vai ter parentes e amigos que realmente são do bem. Tá bom? Eu espero ter contribuído para você. É o que eu estou fazendo há muito tempo e quero fazer isso, porque a outra ação foi começada com a Revolução, o comunismo, quer dizer, se alimentou mais, né? Começou na porcaria da Revolução Francesa. Mas o italiano Antônio Gramsci, comunista, criou o comunismo cultural, que nada mais é do que essa descultura woke e outra, deep state, essas porcarias todinha, que nós precisamos limpar. Mas não vai limpar, por favor, não, eles não vão deixar não. Nós temos que combater, porque senão a gente é que vai. Dá para rimar, né? Mas não vou rimar não. Um beijo do Herbert e até mais. Tchau, tchau.